Mas você sabe, o Fábio, eu estava pensando, lendo algumas coisas que eu li no final de semana. Aliás, assisti o Canal Livre, muito bom, com o Gilberto Kassab. Sim. E lá pelas tantas ele toca nesse tema infraestrutura, a importância de infraestrutura. A gente vive conversando sobre isso aqui e ali, uma palavra tão feia, né? Infraestrutura, né? Porque infraestrutura é um nome feio, mas é um assunto importante, né? E é espantoso, Fábio, como os governantes, como os políticos de uma forma geral, eles conseguem conviver com os nossos problemas reais, né, com os problemas que afetam o nosso futuro, problemas que impedem a gente de viver num país mais avançado, sem dedicar a esses problemas o tempo e a energia que esses problemas pedem, pelo menos para a gente chegar a uma solução mais ou menos concreta, um caminho, né, para enfrentar. O que eles fazem? Os nossos políticos, os nossos governantes, em vez de enfrentar de verdade os problemas reais, eles gastam um tempo brutal debatendo o nada, né? O que eu chamo de nada? Claro, eles debatem as emendas paroquiais deles, óbvio, o tempo inteiro estão de olho na boutique dela, né? Querendo pegar o dinheirinho da viúva e gastar com outras coisas. Mas o que eu chamo de nada é a discussão que faz barulho, faz fumaça, atiça os radicais, a blogueiragem amiga, mas o Brasil não fica melhor com isso, né? Pega, por exemplo, a discussão da urna eletrônica, que é o típico debate em torno do nada. Que diferença faz se você vai ter uma eleição com impressão de voto ou sem impressão de voto, né? Não faz nenhuma. Ninguém duvida que o Lula teve mais votos do que o José Serra em 2002. E ninguém duvida que o Bolsonaro teve mais votos do que o Fernando Haddad em 2018. Ou seja, a esquerda venceu em 2002 com a urna eletrônica, a direita venceu em 2018 com a urna eletrônica. Alguém acha que tinha uma máfia que ofereceu para o Lula a vitória em 2002 e ele pagou, e também ofereceu para o Bolsonaro e ele pagou? Sabe, tem uma máfia que manipula os votos para prejudicar esse ou aquele lado da política, mas daí ajuda os dois. É uma bobagem. O que existe é um bando de gente enlouquecida que fica nesse barulho, nessa fumaça. Mas o Brasil entra e sai desse debate com o mesmo PIB que tinha antes, com a mesma renda per capita que tinha antes, com a mesma taxa de evasão escolar que tinha antes, com a mesma carga tributária. Então, como a urna eletrônica, tem um monte de discussão assim. Tudo bem se o Congresso aprovasse a impressão do voto. Vai lá, aprova a impressão, a gente vai viver com o voto impresso. Quer dizer, não o voto impresso, mas com a impressão do voto. Tudo bem. Tudo bem não aprovar também. Não é importante. Não muda o Brasil. Não aumenta a renda per capita. Enquanto isso, tem um Brasil carente. Um Brasil capenga em várias áreas. Áreas que outros países não deixam de atacar. Eu me refiro aos países que a gente admira, porque também falar dos países que a gente não admira, aqueles que a gente não usa como parâmetro, não adianta. Tem muito país pior. Bom, sempre tem. Mas são áreas que a gente deveria estar atacando. Eu falo da realidade tributária, eu falo da ausência de um teto salarial para o serviço público, eu falo dos problemas ligados à educação. Mas eu queria falar hoje, e eu já antecipei, sobre a deficiência da nossa infraestrutura. É um assunto tão amplo que não dá para esgotar num comentário. Não tem condições da gente esgotar um assunto como esse num comentário. Então, eu vou pegar um aspecto específico da infraestrutura, que é a capacidade que o investimento nessa área tem de reduzir o custo do frete e, assim, reduzir o custo sobre os produtos, que, na verdade, funciona como um tributo. Toda despesa que você paga e que não é necessária é uma despesa que poderia ser cortada. Então, o caminhoneiro ele tem um lucro no frete, quando consegue, né? Mas, enfim, toda a despesa que ele tem com combustível, com pneu, com manutenção, suspensão, não vai para o bolso dele, mas está no frete. Ele paga tudo isso, repassa para o consumidor, porque tem que repassar quando consegue repassar. E no final, esse pedaço do frete vai passeando. Ele tem que pagar, ele repassa para o frete. Isso quando ele não fecha o valor de um frete, daí o combustível aumenta no meio da viagem. Mas o fato é, os custos adicionais
de circular por estrada no Brasil vão passeando de mão em mão, até chegar naquele que paga a conta, que é você, que é o consumidor. Não tem jeito, a gente paga. E paga precisando desembolsar mais do que poderia desembolsar para ter os mesmos produtos que antes a gente pagava menos, eventualmente, no passado e tal. E quando você paga mais, porque as estradas estão piores, o que acontece? Você compra um número menor de itens. Porque o teu salário, aquilo que você cobra pelo serviço que você faz, quando é prestador de serviço, não é assalariado, também não vai mudar, só porque você vai dizer que o produto encareceu. Eu estou gastando mais com a carne e vou repassar aqui para você. Se conseguir, show, mas nem todo mundo consegue repassar. Quem falou que uma faxineira, um serralheiro, um arquiteto, não importa a profissão, pode simplesmente dizer, olha, eu vou cobrar tanto pela minha diária, eu vou cobrar tanto por esse serviço, a não ser, no caso do serralheiro, não, eu estou repassando porque aumentou o preço do ferro, tudo bem. Mas não dá para ele argumentar simplesmente que ele está pagando mais pela carne, ou que ele está pagando mais pelo arroz, não funciona, não funciona. Então, se você não consegue repassar, porque os produtos encareceram, você tem que comprar menos coisa, mas só que tem despesa que você não pode deixar de fazer. E aí aumenta o seu endividamento. É perverso. E é isso que, não é claro que não é só isso que faz a sociedade ficar mais endividada, tem outras coisas, mas tem uma relação direta entre investimento em infraestrutura e qualidade de vida e custo de vida das pessoas. Aí os produtos encarecem demais, a inflação começa a preocupar, o Banco Central vai lá e faz o quê? Sobe a taxa de juros. Então a gente fica num enrosco que é assim, governantes políticos não dão atenção devida aos investimentos em infraestrutura. O custo do transporte cresce, o preço sobe, a população paga menos, o que já seria uma punição. Compra menos, aliás, o que já seria uma punição. Mas ainda tem essa segunda punição, que é a subida da taxa de juros. Aí você pega 2/3 das mercadorias transportadas no Brasil circulam por rodovia, ou seja, a variável combustível está lá. Se você gasta mais ou se você gasta menos, se o caminhoneiro gasta mais ou gasta menos em combustível, porque circula em estradas brasileiras com menor qualidade, isso interfere no preço final do produto e poderíamos ter uma redução de preço na melhoria das qualidades da rodovia. E o Brasil tem uma malha rodoviária extensa, é a terceira maior malha do mundo. Só que essa terceira maior malha do mundo, pouco mais de 10% dela é pavimentada. É uma coisa inacreditável. Pouco mais de 10%, é 12%. Da nossa malha rodoviária é pavimentada. E quando a gente avalia a malha pavimentada, ignorando a não pavimentada, por razões óbvias, a gente descobre o seguinte, só 1/3 é boa ou ótima. O que precisa fazer nos outros 2/3? Recuperar, recapear, reconstruir. Tem lugar que tem que andar numa velocidade baixíssima. Só que essas estradas são, na maior parte das vezes, 90%, públicas, estatais, comandadas pelo governo, conduzidas pelo governo, e não tem orçamento para investir. Não tem orçamento para investir, porque gasta tudo com o resto. Não tem orçamento para investir, a estrada vai ficando cada vez pior. A estrada vai ficando cada vez pior, o custo de transporte vai ficando cada vez maior. Você pega o levantamento que a Confederação Nacional do Transporte faz sobre as rodovias, é sensacional. Ele mostra isso com clareza e tem outros ótimos estudos mostrando isso. Então, uma rodovia brasileira acaba fazendo o frete custar entre 20% e 40% mais caro do que poderia custar se as rodovias fossem boas ou ótimas. Olha, eu não estou nem falando de economizar dinheiro com ferrovia, nem isso. Eu disse que eu ia me concentrar apenas num item específico, que era a deficiência da infraestrutura, do impacto sobre o frete hoje. Se a gente tivesse ferrovia, não vou nem falar disso. Mas com as rodovias de baixa qualidade, o frete custa entre 20% e 40% mais caro. 20% a 40% mais caro o frete? Qual é o preço do impacto do frete no preço dos produtos? É enorme. E quanto mais barato é o produto, maior é o impacto do preço do frete nesse produto. Então a gente está pagando um imposto
E se a gente pudesse reduzir de 20% a 40% o custo, e se o caminhoneiro pudesse reduzir o consumo de combustível, é como se baixasse o preço do combustível, porque ele ia render mais. Veja, eu estou comparando estrada boa com estrada ruim. Os caminhoneiros no Brasil andam, quase 90% da malha também, em estrada simples, não é duplicada. Não é duplicada, é estrada simples. Ele anda a uma velocidade menor, porque a estrada é simples. Então, se o caminhoneiro demora mais tempo para fazer um transporte, para fazer um frete, ele faz menos frete durante o mês, ele ganha menos. Seja porque a velocidade é menor, porque a estrada é esburacada, porque a área pavimentada é menor e ele, para poder, por exemplo, circular por estradas pavimentadas, tem que fazer caminhos mais longos, seja porque ele tem que esperar para desembarcar a carga, seja porque a estrada é de mão simples, pouco importa, ele fatura menos. E ganhando menos, ele não consegue fazer tudo que o caminhão dele precisa. As manutenções do jeito certo. Trocar de caminhão? Como? Como é que ele vai trocar de caminhão? Aí, resultado, a frota brasileira é mais antiga do que poderia ser se a gente rodasse em rodovias melhores. E uma frota mais envelhecida, rodando numa estrada pior, já é ruim. Sendo envelhecida, gasta combustível. Então você tem um caminhão velho que gasta combustível numa estrada ruim que gasta combustível. Vai somando isso, você tem um aumento no custo de combustível que é brutal. É uma taxa de desperdício absurda. E de todo o diesel que o Brasil consome, o grosso está em transporte. Esse quadro é um pedaço reduzido do problema da infraestrutura, que a gente vai voltar a discutir aqui, evidente, sem falar em ferrovia, como eu falei. Mas olha esse número. Entre 1960 e 1980, eu anotei aqui, a gente duplicava 2.000 quilômetros de estradas federais por ano. Que não era uma coisa incrível, tá? 2.000 quilômetros de estradas federais por ano. Isso de 1960 a 1980. Nos últimos 20 anos, a gente duplicou, em média, 400 quilômetros de estradas federais por ano. Ou seja, a gente está duplicando 1/5 por ano do que duplicava antes. Significa que para fazer a mesma quantidade, a gente precisa de 5 anos mais. Se a gente duplicou em 20 anos 2.000 quilômetros por ano, a gente precisaria hoje de 100 anos para fazer a mesma coisa. Olha como a gente está indo. Enquanto isso, a gente está discutindo urna eletrônica ou voto com versão impressa. Enquanto isso, a gente está falando, porque não resolve, não ataca a questão central, que é da infraestrutura, a gente fica falando sobre tabelar preço, tabelar frete, criar fundo, fala em fazer criar novos impostos, reduzir impostos e tal. Tudo porque a gente não vai na questão central, que outros países estão indo. Precisamos de ferrovia, precisamos de mais estrada, precisamos recapear, precisamos pavimentar, precisamos duplicar. Cadê o dinheiro para isso? Por que eles não sentam para discutir cadê o dinheiro para isso? Por que eles sentam para discutir a emendinha paroquial? Por que eles sentam para discutir a urninha eletrônica? É uma perda de tempo. Políticos de todas as ideologias perdem tempo. Governos de todas as ideologias perdem tempo. Então, eu queria me concentrar mostrando uma questão central, essencial para o progresso. Infraestrutura gera emprego, infraestrutura diminui o custo da sociedade, infraestrutura é qualidade de vida. E nós precisamos no Brasil de qualidade de vida, de renda, de progresso. Não dá para fazer isso sem infraestrutura. Não dá, simplesmente não dá. Os americanos estão discutindo isso nesse momento, olhando para a China e falando que eles estão devagar. Nesse momento, o Biden fez lá um pacotão quando entrou de $1 trilhão para resgate da infraestrutura, e eles estão discutindo o tamanho do atraso deles na área de energia elétrica. Estão discutindo nesse momento. E a gente está discutindo o que nesse momento? Qual foi a última grande obra que a gente fez no Brasil? Então, para deixar uma sementinha de discussão, enquanto eles discutem as emendinhas deles, nós temos que fazer um emendão no Brasil. Temos que fazer uma grande transformação. E esse ano é um ano para a gente debater isso. Porque os candidatos vão vir com seu discurso pronto
E a gente tem que desmontar o discurso deles, fatiar o discurso deles e procurar ali dentro respostas para perguntas como essa que a gente